manifesta. O poder do céu na terra, os dons do Espírito, é capacitação de Deus em nós. Esse é o desejo de Deus. Mas existiu uma caminhada dos discípulos até que fossem revestidos de poder. Eles caminharam 3 anos e meio com Jesus, e não bastasse aquela caminhada de 3 anos e meio, Jesus, ele ainda desceu, e depois que ele se apresentou ao Pai, apresentou o sangue, como está escrito, quando o diálogo dele, o diálogo entre Jesus e Maria, ele falou, não me detenhas. Lembra quando ele ressuscitou na Páscoa? Ele diz, não me detenhas, porque eu ainda não subi ao meu Pai, o vosso Pai. Então ele subiu, ele mesmo disse, em Efésios 4, a gente também tem essa informação de que ele subiu e ele desceu. E ele decidiu descer, ele já tinha falado tantas coisas, por que ele teve que descer e falar mais 40 dias? Ele não só falou, ele andou, ele comeu, ele fez muitas coisas durante 40 dias. E nós vamos seguir essa trajetória, nós vamos andar com Jesus durante 40 dias e depois mais 10 dias, formando 50 dias, em busca do Espírito Santo, porque Deus quer uma igreja avivada, cheia do seu poder, cheia do Espírito Santo. Amém? Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Mas tem uma caminhada, Então, vamos começar essa caminhada em Mateus 28. Em Mateus 28, Jesus, ele ressuscita e ele entrega a primeira palavra. Primeiro, ele manda um recado por um anjo. Depois, ele mesmo diz, Mateus 28, no versículo 7. As mulheres foram no primeiro dia da ressurreição, elas foram diante do túmulo, elas deixaram ali o corpo junto com Nicodemos, José de Arimateia. Então, na sexta-feira, o corpo de Jesus foi deixado, a pedra foi movida, fechou o sepulcro foi selado, e aquelas mulheres, por causa do Shabat, elas não poderiam voltar no Shabat, isso pela lei do Shabat, então elas só voltaram no domingo, bem cedo, de madrugada, elas voltaram para onde estava o túmulo de Jesus. Quando elas chegaram, todo mundo sabe, elas chegaram e elas viram a pedra movida, e elas ficaram impressionadas com a pedra. Quem que roubou o corpo de Jesus? Imediatamente, o céu ainda estava ali, a operação, a atmosfera do céu ainda estava naquele local, e elas receberam o recado dos anjos que estavam ali. Então, Mateus 28, versículo 6. Ele não está aqui, os anjos disseram para ela. Ele não está aqui, ele ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois no versículo 7. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis, é como vos digo. Então, o primeiro recado que Deus mandou para aqueles discípulos é: volta para a Galileia, porque ali você vai ver Jesus. Mas elas ficaram meio atônitas. Imagina, se você estivesse no lugar delas. Você não esperava ver a pedra movida, muito menos o túmulo vazio. A despeito dele ter dito o tempo todo que ele ressuscitaria, elas não esperavam que ele tivesse ressuscitado. E depois você tem um diálogo com um anjo. E elas ficaram meio paralisadas. De repente, no versículo 10, olha o que está escrito. Então, vou começar no 9. Eis que Jesus veio ao encontro delas e disse para elas: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais. E ele repete o aviso: ide avisar aos meus irmãos. O que ele falou? Ide e avisai a meus discípulos? Não, ide e avisai aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia e lá me verão. Interessante. Jesus, ele manda que os seus discípulos, então o primeiro recado de Jesus ressurreto para os seus discípulos não foi: fique em Jerusalém, foi: volte para a Galileia. Um recado meio estranho. Volta para a Galileia e lá vocês me verão. Sabe, tem momentos na vida da gente em que é necessário voltar para depois poder avançar. Nós precisamos voltar em algumas coisas para ver aonde nós erramos. Sabe, quando a gente volta, é um ajuste de rota. Às vezes você vai caminhando, você tem 5, 10 anos de casamento,
e você vai levando, você vai empurrando com a barriga, e você, de repente, viram 2 amigos debaixo do mesmo teto, 2 companheiros, mas cadê o amor? Cadê o carinho? Já não existe mais amor, já não existe mais carinho. E nesse momento, quando um dos 2 é despertado por Deus, é necessário voltar. Voltar para onde? Voltar para o início. Voltar aonde havia carinho. Espera aí, o que é que eu deixei de fazer? Eu deixei de, ao acordar, dizer bom dia. Eu já acordo reclamando. Eu deixei de fazer um carinho, eu já não faço mais carinho, hoje eu simplesmente, ou eu brigo, ou eu falo, eu declaro informações, não existe mais carinho, eu deixei de andar de mãos dadas, eu deixei algumas coisas, eu tenho que voltar, para depois eu poder avançar, porque quando eu volto àquilo que era o plano original de Deus, e aí sim eu vou avançar. Sabe o plano que Deus tinha para esses discípulos? O plano que Deus tinha para esses discípulos é que nada poderia detê-los. Mas se eles caminhassem daqui para frente, com o coração machucado, Pedro com sentimentos de culpa, esses discípulos todos tomados de medo, de pavor, de terror, não ia dar certo. Eles não iam muito longe. E sabe o que ele tinha programado para esses discípulos? Ele tinha determinado para esses discípulos um nível de unção, que no momento em que eles fossem presos, as cadeias não iam segurá-los. Pedro não foi preso uma vez, Pedro foi preso 2 vezes depois de Pentecostes. Ele foi preso 2 vezes, uma vez em Atos capítulo 4 e a outra vez em Atos capítulo 12. Ele foi preso, mas nenhuma das 2 vezes a cadeia foi suficiente para deter aquele homem cheio do Espírito Santo de Deus. As prisões, os guardas, as correntes não foram suficientes. Sabe o que Deus tem para a sua vida? Um nível de unção como há um nível de unção para Pedro. As cadeias não vão poder te deter. Toda porta fechada que o diabo colocar não vai ser suficiente para você. Elas vão ser arrombadas, mas para esse nível de unção, é necessário a gente voltar e a gente perceber o que é que está errado na nossa vida com Deus. Primeiro tem que ser a tua vida com Deus. Eu sou engessado, eu não consigo sentir o que os outros sentem. Eu olho para a direita, eu vejo pessoas que se entregam, eu olho para a esquerda, eu vejo pessoas que se entregam, mas eu não consigo me entregar a Deus. Volta, fala, Senhor, eu quero voltar para o início para saber onde foi o problema. Talvez eu não tenha ainda me convertido completamente. Eu deixo que o meu temperamento, sabe uma coisa é temperamento nas relações sociais. Temperamento funciona no teu relacionamento social, mas o teu temperamento não tem nada a ver quando é você com Deus. Eu já disse para você, eu sou tímida, eu sou mais reservada, mas diante de Deus, acaba as reservas, acaba a timidez. Com o meu Deus eu não tenho timidez, com Ele eu não tenho reserva, com Ele eu sou capaz de pular, com Ele eu sou capaz de dançar, com Ele eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Tudo aquilo que eu não posso, que eu não consigo fazer com as pessoas, eu consigo fazer com o meu Deus. E assim tem que ser com cada um de nós. Sabe por quê? Porque Ele diz que nós temos que ser como criança. Quando nós estamos na presença dEle, nós precisamos ser como criança. E quando Ele fala de voltar, eu queria que você abrisse comigo em Apocalipse 3. Apocalipse 3. Ele deixa uma palavra. Nós já vamos voltar para os discípulos e para a caminhada, ver se eles foram para Galileia ou não. Em Apocalipse 3, aquele que é o Amém, aquele que é a testemunha fiel e verdadeira, como ele se apresenta, ele mesmo se apresenta em Apocalipse 3, versículo 14, ele que diz, assim seja. Você tem noção do que é ele ser o Amém? Ele é o próprio Amém quando você está orando. Quando você está orando, ele mesmo diz, assim seja, assim na terra como no céu. Jesus é o nosso intercessor, ele é o nosso Amém. E aqui ele diz, ele fala de uma igreja que não está nem quente, nem fria,
é uma igreja que está morna, e ele dá um recado, ele fala, olha, você precisa muito de mim, você acha que você tem tudo, que você é rica, que você vê todas as coisas, mas na verdade a tua realidade, o que eu vejo na tua vida, é que você precisa desesperadamente de mim, você não tem nada, você está pobre, você está cega, você está nua, e você está miserável, mas ele diz uma palavra que eu quero que você veja no versículo 20. Eis que estou à porta. Primeiro ele diz no versículo 19, vamos lá, uma palavra que ninguém gosta. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Eu repreendo e eu disciplino a quantos amo. Por isso, arrepende-te, seja zeloso e arrepende-te. Arrepender, a palavra arrepender em hebraico é uma palavra que fala muito. A palavra arrepender é voltar para o lugar certo, é voltar completamente, sair do lugar onde você está e voltar para o lugar certo. E é isso que ele estava falando, vocês precisam voltar para o lugar certo. E aí ele diz uma palavra, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Põe a mão no teu coração. Ele está à porta e ele está batendo. Agora, a segunda atitude, a primeira atitude é dele. Sempre a primeira atitude é dele. Ele ama a gente de tal forma que ele sempre toma a primeira atitude. A primeira atitude é te buscar. Foi ele que te buscou, não foi você que o buscou primeiro, é ele que te buscou. Primeiro de tudo, é ele que está preocupado com você. É ele que te buscou. Ele que quer te levar para lugares maiores e melhores. É ele que quer te dar uma unção maior do que a unção que você tem hoje. É ele que quer te dar uma revelação maior do que a revelação que você tem hoje. É ele que quer te colocar numa mesa de banquete. E agora ele está falando, o segundo passo é teu. Abre a porta do teu coração. Se você abrir a porta do teu coração, eu vou cear contigo. Será que você pode dizer, eu abro? Com esse ânimo todo? É assim mesmo? Será que você pode dizer, eu abro, Senhor? Então, os discípulos, vamos ver 3 vezes em que ele ceou com os discípulos. Quais foram os níveis em que ele ceou? A primeira vez foi antes da Páscoa. Não, no dia da Páscoa, antes da sua morte, ele levou os discípulos para o cenáculo, ele ceou com os discípulos, diz que estava ansiando por aquela última ceia. Mas você acha que os discípulos receberam muito naquela última ceia? Quantos acham que os discípulos receberam muita coisa naquela primeira ceia? Levanta a mão. Você está certo? Não receberam. Jesus falou, Jesus orou, Jesus revelou e nada, os discípulos não entenderam nada. A presença de Jesus estava ali e os discípulos não receberam da presença de Jesus. Não entenderam do que ele estava falando e saíram da mesa de jantar da Páscoa só com o estômago cheio. Mas o coração não saiu cheio da presença de Deus. Eles estavam diante de Jesus e nada mudou na vida deles. Esse é o teu problema. Muitas vezes você vem para a igreja, mas você vem com o coração fechado. E quando você chega aqui, a tua mente fecha também, para piorar. Como que eu fecho a minha mente? Quando eu começo a pensar em outras coisas. Aí a minha mente gira. Do meu coração começa a subir inquietações, do meu coração começa a subir, frustrações, e eu deixo a minha mente trabalhar. Quem está pregando, está falando, você está enxergando a boca, você ouve o som, mas aquelas palavras não passam de palavras, porque o teu coração não está aberto para receber. Você vem, o louvor, ele está o mais ungido possível, mas a tua cabeça está em outro lugar, o teu corpo não está ali também. Eu tenho, às vezes, quando eu fiz 5 cirurgias no pé, e eu tenho um parafuso quebrado no meu pé, sabia? E como eu não quis fazer a 6ª cirurgia, ele continua quebrado. E o médico falou assim, olha, se você deveria fazer a cirurgia, mas se não está doendo nem inchando, você não faz a cirurgia, deixa, fez uma calosidade ali, deixa o parafuso quebrado. Só que depois que eu voltei de Israel, quando você me vê sentada
no meio do louvor, é porque o parafuso está gritando. Então, no meio, não sei, lá deu um piripaque no meu pé, lá de tanta caminhada lá em Israel, e o meu parafuso, eu posso estar sentada porque o parafuso grita, mas eu estou em pé, eu estou adorando, meu coração está conectado com o coração de Deus, e você, meu querido, o teu corpo tem que corresponder, tudo na adoração, tudo tem que estar ligado a Deus, a mente, o coração, o corpo, tudo tem que estar conectado, senão a mente vai para um lugar, o teu corpo fica paralisado e o teu coração fica congelado e você só canta a letra, mas você não está recebendo nada, mas daqui para frente você vai receber tudo na hora do louvor e da adoração, amém? Porque eu sei que ovelha olha para os seus pais espirituais, aí você fala assim, mas a pastora Naira, ela sentou, não é proibido sentar, meu querido, só estou te avisando o porquê de Israel para cá, eu ando mais sentada no meio do louvor, tá? Porque eu sei que eu tenho que subir, principalmente o dia que eu prego, eu sei que eu tenho que subir e o parafuso tem gritado. Então, não é uma razão para você orar pelo parafuso, porque operar eu não vou, não aguento mais operar. Que sexta cirurgia, não vou mesmo. Então, voltando aqui, quando ele fala, a primeira vez que eles cearam, não receberam nada. Segunda vez que eles cearam com Jesus, eles estavam no lugar errado. Eles estavam no lugar errado. Quem lembra, foi a segunda vez que eles cearam com Jesus. Jesus não deu um recado, ele deu dois. Ele mandou um pelo anjo e depois ele falou, acho que não ouviram o anjo. Eu vou falar para essas mulheres. Eu pessoalmente, Jesus falou, olha, fala para os discípulos para ir para Galileia, porque lá eles vão ter um encontro comigo. E o que os discípulos fizeram? Se você recebesse um recado de Jesus agora, nesse minuto, você corresponderia? Você falaria, eu vou fazer correndo. Você faria isso? Não responde rápido, porque muitas vezes ele te manda entrar no quarto e orar e você não vai. Então, os discípulos, assim como a gente, quando recebe um recado, o Espírito Santo incomoda e a gente não faz, os discípulos não fizeram. Sabe para onde eles foram? Ficaram em Jerusalém. Sabe para onde eles foram? Para o cenáculo. Aí Jesus vai, entra no cenáculo, eles estavam como? Dentro do cenáculo, adorando, cheios de ousadia, cheios de unção. Quem lembra como é que eles estavam no cenáculo? Portas trancadas, cheios de medo, porque os romanos queriam pegar os discípulos. Eles tinham razão para ter medo? Tinham. Era verdade o que estava acontecendo ao redor? Os romanos queriam pegar? Era verdade, os romanos eram perigosos e podia pegar os discípulos para continuar dando exemplo. Eles esqueceram tudo, esqueceram o aviso. Então, eles estavam no lugar errado. Eles estavam em Jerusalém. Às vezes você fica, Deus coloca no teu coração e fala, vai para a igreja. E você fica no lugar errado, por canseira. Você deixa a canseira tomar conta da tua mente, das tuas emoções. Sabe, ontem eu estava vendo um programa, por falar nisso, eu estava vendo um programa, eu vou testar isso para ver se é verdade, mas não foi ontem, foi hoje. Era do cérebro. Como o nosso cérebro ele é preguiçoso, colocaram duas imagens, e as duas imagens eram a mesma pessoa, só o penteado que estava diferente. E as pessoas vinham e falavam que a outra era outra pessoa, mas era a mesma pessoa. Então eles falaram, o nosso cérebro ele é preguiçoso. Quando ele vê uma coisa diferente, ele já deduz que é outra pessoa. E por isso que, depois que eles passaram pelo teste, falou, olha de novo, olha a boca, olha o olho. Aí que eles ficavam, gente, é a mesma pessoa, como é que eu não vi? Então, o nosso cérebro, ele é preguiçoso. E eles falaram assim, que o nosso cérebro também, ele é bem suscetível. Então, eles disseram assim, experimenta uma noite de sono mal dormida. E começa a dizer que você dormiu, não é para você mentir, começa a dizer que você dormiu muito bem e você mesmo declarar que você está bem, e você começa a fazer coisas bem dispostas, o teu cérebro vai ficar meio enganado, ele vai ficar na dúvida se você dormiu ou não dormiu, e você vai começar, todas as substâncias vão começar no teu corpo a serem produzidas e para te trazer ânimo, e você vai ter uma noite bem dormida. Eu vou testar isso na minha viagem para o Japão, com 30 horas de voo, vou testar isso, né? Mas o que eu queria te dizer é que os discípulos estavam no lugar errado.
porque eles estavam cheios de tristeza, cheios de medo, e quando nós ficamos cheios de tristeza e de medo, nós não vamos muito longe. Eles tinham que ir para Galileia, que era bem longe do lugar onde eles estavam, e eles continuaram em Jerusalém, limitados por suas emoções. Quantas vezes você fica limitado por aquilo que você vê e por aquilo que você sente? Você fica limitado por tua ansiedade, você fica limitado por tua tristeza, e você não tem um encontro com Jesus. Segunda ceia, ele entra, porta fechada, ele não precisa que abram uma porta, ele entrou, e o que ele disse? A segunda palavra. Primeira ceia, ele diz o seguinte: uma nova aliança eu dou para vocês. Mas eles não entenderam. Segunda ceia, ele diz uma única palavra. O que ele diz? Shalom. Paz. Paz. Eu quero entregar paz para vocês. Por isso, põe a mão de novo no teu coração. Eu quero declarar a paz de Cristo sobre o teu coração, agitado, angustiado. Eu quero declarar a paz de Cristo na tua mente, para que você possa ouvir e ser tocado pelo Espírito Santo de Deus nessa noite, em nome de Jesus. E eles receberam shalom, aquele shalom, e ele não ficou só no shalom. Na segunda ceia ele fez algo mais, ele soprou sobre os discípulos. E quando ele soprou, isso tudo está escrito em João capítulo 20. Quando ele disse shalom e ele soprou sobre os discípulos, algo aconteceu, eles tiveram ânimo. E eles tiveram ânimo e falaram: não, a gente está no lugar errado, vamos para Galileia, vamos gente, vamos para Galileia. E eles foram, porque eles precisavam ter um encontro com Jesus. Não um encontro assim, como eles tiveram na primeira ceia, nem na segunda ceia. Era um encontro que mudaria a vida deles. E eu digo para você que você precisa de um encontro que vai mudar a tua vida. Você já pode ter feito muitas coisas durante anos de conversão. Você já pode ter tido muitos níveis de experiência com Deus em todos os anos de conversão que você tem. Se você tem mais de 5 anos de conversão, levanta a mão quem tem mais de 5 anos de conversão. Está vendo? Você pode achar que você já experimentou tudo, que você já sentiu tudo, que você já foi batizado do Espírito Santo, que você já viu de tudo, mas eu digo que você não viu nada. Grandes coisas Deus tem reservado para você. Ele está te convidando para um novo encontro. Ele está te convidando para um novo nível de encontro, onde Ele vai derramar do seu Santo Espírito, onde Ele vai te curar profundamente, profundamente os teus medos, as tuas inseguranças, as tuas instabilidades. Ele quer curar a mente, Ele quer curar a tua alma, Ele quer te curar para te dar muita experiência com Ele, amém? E eles foram para Galileia. Mas quando eles chegaram na Galileia, vocês acham que eles fizeram a coisa certa? Vamos lá para João 21. João 21. João 21. Jesus tinha dito: vai para Galileia e lá vocês vão pescar. Não. Qual foi o recado que ele deu pelo anjo e depois ele mesmo deu? Vai para Galileia e lá me vereis. Mas eles não chegaram na Galileia, ao invés de ficar, a minha prioridade é buscar a Deus, a minha prioridade é escutar a Deus, a minha prioridade é ter um encontro com Jesus. Eu preciso ter um encontro com Jesus. Se cada um que está aqui tivesse isso como prioridade, eu preciso ter um encontro face a face com Jesus, eu digo que essa igreja já seria 10 vezes maior, porque você não seria o que você é hoje. Deus está com pressa com você, Ele quer que você anseie por esse encontro. Como disse o Adriano, você não pode esperar o dia de Pentecoste, você precisa ter um encontro com Ele, face a face. Você precisa ter um encontro como você nunca teve. É tão bom quando você tem esse nível de experiência, o céu abre e você começa a entender coisas que você não entendia. Você começa a ter uma vida onde a ineficácia não faz mais parte da tua vida. Você continua uma pessoa falha, você continua uma pessoa que tem limites, porque
você é humano, mas acontece que quando as pessoas olham para você, coisas extraordinárias fluem através da tua vida. Você consegue fazer e falar coisas que você sozinho não faria. A tua oração sobe de nível, tudo muda na sua vida, a tua família começa a mudar, você começa a ver os teus filhos mudarem, você começa a ver o teu marido mudar, tudo porque você teve um encontro com Jesus. Fala comigo, levanta a tua mão e diz: eu preciso ter um encontro com Jesus. Isso não é palavra para novo convertido. Eu estou falando que é para você que já está aí engessado, que já está andando de bengala, que já está andando espiritualmente, você já é um ancião. E você já devia estar, sabe, anos-luz com experiência com Deus. Mas sabe o que um ancião faz? Qual é a coisa? Eu brinco muito com o Jonas. Quando ele começa a reclamar muito, eu falo: cuidado, que você já está na terceira idade. Não começa a reclamar, não. Não começa a reclamar, porque isso é típico de uma pessoa idosa. O reclamar faz parte de um idoso. E eu digo para você que já estão, tem idoso do teu lado? Então, eu digo que se essa pessoa só reclama da igreja, reclama do pastor, reclama do marido, reclama da esposa, reclama se o ar-condicionado está frio, reclama, se está quente, reclama, se a cadeira, ela está, se a gente mudar de cadeira, reclama dessa cadeira, a cadeira era estreitinha, era branquinha, mal cabia, se você fosse um pouquinho mais fortinho, não cabia o teu quadril na cadeira, aí a gente muda para a cadeira preta, aí diz que a cadeira preta é dura, que a cadeira preta não é boa, aí vai para a barra e fala: eu quero a cadeira da barra, e aí começa, reclama, isso é coisa de velho, e eu estou falando para você que você está velho e não percebeu, você está um crente velho, sem renovação, reclama das pessoas, reclama das crianças, reclama dos diáconos, reclama dos obreiros, reclama do estacionamento. Você que reclama do estacionamento, eu sei, é real, é um problema real que nós temos. Só que as pessoas que iam ouvir Jesus, elas não iam de carro, não, e não tinha problema com o estacionamento. Elas andavam 10, 15, 20 quilômetros para ouvir Jesus. Está ouvindo? Então, vamos parar de reclamar. Deus já fez um milagre com a gente, que antes, quando nós chegamos aqui nesse lugar, Deus nunca mais permitiu que isso acontecesse. De repente, você estava no culto e você recebia uma notícia. Os carros estavam boiando e você também, quase boiando. A água começava a subir ali pelo ralo. E a água já entrou aqui dentro da igreja. E Deus não permitiu mais isso. E você não para agradecer. Você só reclama. Mas nós não vamos mais reclamar. Vamos fazer agora uma aliança? Diz agora: eu não vou mais reclamar. Porque eu não sou velho. Porque você recebe a renovação de Cristo em nome de Jesus. Mas os discípulos chegaram na Galileia. Jesus não está aqui. Jesus não está aqui. Jesus não chegou, é verdade. Jesus está atrasado. Eu acho que Jesus nem vem. E aí você fala a mesma coisa. Eu estou orando e nada acontece. Jesus não veio, Jesus não chegou, Jesus não está atrasado. Quem sabe é porque também a igreja não está bem, é porque o pastor não pregou bem, e isso e aquilo. E aí você começa, vou fazer do meu jeito. Aí eles foram fazer do jeito deles. Pescadores de homens voltaram a ser pescadores de peixe. E eles voltaram. E ninguém percebe que quando eles deixaram a rede e o barco, eles não perderam. O que você deixa por amor a Cristo, você não perde. Você ouviu bem o que eu estou te falando? O que você deixa para colocar Cristo como prioridade, você não perde. Eles abandonaram as redes e eles abandonaram os barcos, mas as redes e os barcos continuaram a produzir para que eles pudessem ficar com Jesus. Quando eles voltaram para Galileia, eles tinham barco para entrar, eles tinham rede para pescar, porque o Senhor Jesus não tirou o barco e a rede deles, mas tirou de dentro deles o barco e a rede e os levou para caminhar mais com ele, muito além, muito além. Mas eles voltaram a pescar. Eles estavam, mais uma vez, no lugar certo, fazendo a coisa errada. E Jesus deixou. Sabe, quando a gente entra, porque eles foram pescar à noite, e quando a gente entra num desânimo, eles já estavam lá 50 dias de Pentecostes.
O extraordinário estava para acontecer na vida deles, e eles morrendo de tristeza, morrendo de desânimo, fazendo a coisa errada no lugar certo. E eu digo que você está a dias, você está a momentos do grande que Deus quer fazer sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua vida, mas você pode estar fazendo no lugar certo a coisa errada, e você não está conectado com Ele. Deus, fala comigo, Deus quer uma nova história. Isso não é jargão, meu amado. Você canta, você fala e você pensa que é jargão. Não é jargão. Ele quer uma nova história, porque Ele te chamou para viver no momento mais difícil da humanidade. Ele precisa de homens e mulheres que se levantem no meio desse Brasil falido, para que a bênção venha através da igreja que se levanta com unção profética. Você foi chamado para ser próspero no meio da crise. Você foi chamado para ter o espírito de ressurreição no meio da morte. Você foi chamado para ser luz no meio da escuridão. Você foi chamado para ser sal num mundo que não tem graça, nada mais tem graça. Mas você tem a graça de Deus sobre a tua vida. Você é sal, você é luz, você é a prosperidade de Deus na terra. Mas peraí, pastor, eu não estou vivendo a minha prosperidade. Primeiro você tem que ter um encontro com Jesus, para depois algo acontecer na tua vida. Você precisa ver Jesus, e depois as bênçãos são consequência de um relacionamento, de uma intimidade que você vai ter com Ele. E aí os discípulos eles lançaram a rede, e todos sabem, a noite toda, lança a rede, tira a rede e nada. Lança a rede, tira a rede e nada. Rede vazia, rede vazia, rede vazia. Quando chega a escuridão, quando chega o dia mau na nossa vida, a nossa mente, ela fica cheia, não de pensamentos de fé, não de pensamentos de esperança. A nossa mente fica cheia de pensamentos como a rede, vazio de fé, vazio de esperança. Aquela rede retratava como estava o interior do coração daqueles homens. Aqueles homens estavam precisando de um chacoalhão, eles precisavam urgentemente de um encontro com Jesus. E eu digo, você que está desanimado, triste, preocupado e ansioso, você precisa urgentemente de um encontro com Jesus. Os dias estão difíceis, os dias estão cada dia mais difíceis, mas a glória de Deus está cada dia mais poderosa sobre a igreja que crê. Você precisa crer, você precisa saber que nessa caminhada rumo a Pentecostes, grandes coisas Deus vai fazer na tua vida, em todos os níveis. Ele quer te visitar em sonhos, Ele quer te visitar em visões, Ele quer falar com você através da palavra, Ele quer trazer uma nova unção sobre a tua vida, Ele quer abrir os teus olhos definitivamente para a glória de Deus. Eu estava contando no momento em que eu cheguei em Brasília, e lá atrás, no meu ministério, e eu recebi um aviso, estava contando hoje para os pastores, eu recebi um aviso, o aviso do pastor Francisco. Ele falou: Nária, você está saindo de Cuiabá para ir para Brasília. Brasília, coração do Brasil. Ali, o teu ministério é um ministério de guerra, e ali você vai enfrentar uma guerra individual. Você, ali, a serpente vai querer. Eu vi uma serpente da largura da rua, e eu já comecei a ficar, meu Deus, acho melhor eu não sair de Cuiabá. Eu da largura da rua, e ali, se você não entrar debaixo de um ministério de guerra, você vai sentir os ataques. E eu comecei, aí quando eu cheguei em Brasília, eu estava que nem os discípulos, eu ouvi o aviso, eu guardei no coração, eu só não fiz. Eu fiquei envolvida com mudança, fiquei envolvida com o colégio de Tiago, fiquei envolvida com as coisas que eu tinha que fazer num estado novo, numa cidade nova, e ali envolvida eu fiquei, vou para essa igreja, vou para aquela, vou para outra. Eu fiquei indecisa qual a igreja, a despeito do aviso, uma igreja que tem a visão de guerra. Eu fiquei na dúvida, não, mas essa aqui é mais parecida comigo, mas nessa dúvida eu acabei não indo em nenhuma. E quando eu não fui em nenhuma igreja e fiquei
fiquei nessa dúvida. O inimigo, ele não dorme. Simplesmente um tiro de bala perdida entrou na minha casa, no local em que eu orava, mas é lógico que Deus não permitiu que eu estivesse lá. Eu levei o susto, e aí você acha que eu fui para a igreja? Eu falei, meu Deus, que horror! E agora? E comecei a orar, mas eu estava no lugar certo, fazendo a coisa errada. Eu estava orando, mas não era isso. Deus queria que eu fosse para debaixo de uma cobertura, era onde o meu ministério iria nascer. E então, de repente, eu vou lá para a cozinha, vou acender o forno. Antes que eu chegue perto do forno para acender, o forno explode e eu tenho queimadura no rosto, e o forno explodiu sozinho. Eu falei, agora eu preciso de socorro. Eu telefonei, Francisco, socorro. Ele falou, mas eu te avisei, você fez isso. Não fiz. Vai correndo agora, eu vou estar orando com você, vai correndo. Então, querido, os dias que nós estamos vivendo são dias de muita intensidade de ataque. Você tem que sair correndo para a presença de Deus. É necessário que você esteja numa igreja. Não importa aonde você queira, mas você precisa estar debaixo de uma cobertura. Porque na unidade ali o Senhor ordena a sua bênção. Há proteção na comunhão, aonde nós congregamos juntos. E nós precisamos, nesses dias, estarmos protegidos, guardados pelo Senhor. Mas aí os discípulos, entra hora, sai hora, nada acontece, e já está na caminhada dos 50 dias. Aqui Jesus já está ressurreto. Eles estavam agora na Galileia, mas algo tinha que acontecer. E de repente, ainda de noite, quase amanhecendo, aparece Jesus. Meu querido, quando ele vem, tudo muda. Quando você chama a presença dele, tudo muda. Parece óbvio o que eu estou falando, mas a gente chama a presença de pessoas, a gente chama a solução dos problemas, mas muitas vezes você não chama a presença dele. Você precisa da presença dele no meio do teu casamento, você precisa da presença dele no meio da tua casa, você precisa da presença dele nas tuas finanças. Rede vazia é sinal que nós precisamos fazer alguma coisa. Rede vazia é um lembrete de Deus que nós estamos fazendo algo errado e que nós precisamos voltar para o lugar certo. A rede vazia era para lembrar os discípulos. Ei, lembra lá em Lucas 5, vocês também estavam com rede vazia, mas quando eu cheguei, tudo mudou. E aí você acha que você já tem uma caminhada com ele, você não precisa mais dessas visitações, você precisa da visitação de Deus como você nunca teve, hoje, aqui e agora. Você precisa da visitação dele. Ali tinha as trevas querendo destruir os inimigos, os discípulos, mas ali tinha Deus querendo construir o que estava destruído. E quando Jesus chegou, eu queria que você ainda em João 21, você lesse comigo, em João 21, no versículo 6, então lhes disse, lançai, primeiro no versículo 5, perguntou-lhe Jesus, filho, tendes aí alguma coisa de comer? E responderam, não. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você vai responder não para mim, você vai responder para você mesmo. Tem várias redes na nossa vida. Eu pergunto para você, como está a tua rede familiar? Está cheia de alegria? Está cheia de paz? Está cheia de saúde emocional? É assim que está a tua rede? Se não, você diz, fala, Senhor, minha rede está vazia. Põe a mão no teu coração e começa a orar. Eu vou perguntar como estão as tuas redes. Vai falando com ele. Como está a tua rede? Finanças eu sei. Como está o país? Por isso eu sei o que vai ser a resposta da maior parte. Mas o que ele tem para dizer para a rede das finanças? Eu sou Jeová Jireh. Eu sou o Deus que provê. Mas hoje ele quer te perguntar, como está a tua rede com ele, ministerial? Você e ele, a tua vida espiritual está cheia de unção. Você consegue ler a palavra e você ficar alegre, porque você está ouvindo ele falar através da palavra. Você consegue entrar na presença dele quando você está sozinho em casa. Você consegue entrar na presença dele quando você está aqui na igreja. Você consegue sentir a presença dele. Você consegue ser guiado por ele, ou você precisa de pessoas que te guiem. Ele está falando, como é que está a tua rede? Está cheia da minha voz? Você consegue ouvir a minha voz? Ou você precisa de um profeta? Ou você precisa de um pastor para falar com você? Você precisa aprender a ouvir a minha voz.
A ovelha ouve a voz do seu pastor e conhece. Você precisa conhecer a minha voz. Como é que está a tua rede? A rede dos discípulos estava vazia. Ele lançou uma palavra no meio da noite. E aquela palavra começou a produzir. De repente, os peixes que estavam perto da rede, mas não entravam na rede, bastou uma palavra de Jesus e os peixes saltaram para dentro da rede. Eu quero dizer que salta dentro agora da tua rede, porque o Senhor libera uma palavra nessa noite. Na Yaúque Ilha, Ele libera uma palavra sobre o teu casamento. Encha-se a rede do teu casamento. Ele libera uma palavra agora sobre a tua vida espiritual. Encha-se a tua rede da minha presença, da minha glória, do meu poder, da minha autoridade. Agora Ele está falando para corações feridos, tão feridos quanto o coração daqueles discípulos, que eles tinham tanto medo, tanta angústia, tanta ansiedade. E Ele falou, e para o coração vazio daqueles discípulos começou a entrar alegria, força, ânimo. Tanto ânimo que Pedro saiu nadando para encontrar com Jesus. De onde ele tirou força? Porque ele precisava ficar pertinho do Senhor e Salvador. Eu profetizo rede cheia sobre a tua vida. Eu profetizo prosperidade financeira. Eu profetizo sobre a tua rede saúde para aquele que está enfermo. Eu profetizo alegria para aquele que está triste, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas não parou aí. A rede encheu, mas agora era o melhor da história. O melhor da história é que eles trouxeram os peixes, eles trouxeram a rede. Agora não era peixe como foi em Lucas capítulo 5, os peixes eram maiores, sabe? Porque quanto mais você anda com Deus, aumenta o nível de unção, aumenta o nível de experiência com Ele. E eles trouxeram a rede para pertinho de Jesus, saltaram e sentaram. Jesus estava lá, tinha um cenário pronto para aqueles discípulos. Tinha fogo para aquecer homens que estavam cansados e molhados. Eles estavam molhados e ele acendeu o fogo antes que eles chegassem perto dele. E eu quero te dizer, você que está cansado, você que está como aqueles pescadores, totalmente exaurido, chega, se você está frio, aqueles pescadores estavam cheios de frio, por isso que Jesus acendeu fogo. Se você está sentindo um gelo na tua alma, um gelo no teu coração, chega agora perto de Jesus, porque Ele quer aquecer o teu coração. Eu digo agora que o Senhor começa a derreter todo o gelo do teu coração, toda a frieza, toda a apatia, começa a cair por terra em nome de Jesus. Aquece, seja aquecido pelo amor do Senhor Jesus, seja aquecido pela presença do Senhor Jesus. Ele está lado a lado com você, Ele sentou bem pertinho dos discípulos, Ele está sentado bem pertinho de você. Deixa o fogo dele incendiar o teu coração, deixa o fogo dele começar a aquecer a tua alma, em nome de Jesus. Ele não tinha só o fogo, ele tinha o pão para aqueles que eles estavam com fome, eles ficaram a noite toda trabalhando, agora eles estavam com fome, eles precisavam de energia, e eu digo para você que o Senhor está te dando a força que vem dele, sabe o que o Senhor falou para Davi? Ele era um homem que era o segundo coração de Deus, não era? E está escrito que de Davi, que aonde quer que ele andava, ele tinha êxito, porque o Senhor era com ele. E eu quero dizer que essa é a unção que Deus quer te dar. Aonde quer que você vá, a partir de hoje, a unção de êxito está sobre a sua cabeça. Aqueles discípulos, a partir daquele dia, aonde quer que eles andassem, a unção de êxito estava sobre eles. Quando eles entraram na prisão, a unção de êxito estava sobre a cabeça de Pedro. Por isso que ele não ficou detido. A unção de êxito estava sobre a vida daqueles homens, porque eles tiveram um encontro como nunca tiveram antes. Não foi nada semelhante àqueles 3 anos e meio, nada semelhante à primeira ceia, nada semelhante à segunda ceia. Agora eles estavam na terceira ceia, depois da ressurreição. Eles tiveram uma antes da ressurreição e 2 depois da ressurreição.
Agora eles estavam na terceira ceia com Jesus. Eles estavam comendo pão, eles estavam comendo peixe. E Jesus começou a falar ao lugar mais problemático de todo homem e de toda mulher. Sabe qual é o lugar mais problemático nosso? É o nosso coração. As nossas emoções, elas nos traem. As nossas feridas, elas nos traem. Aqueles homens tinham muito conhecimento bíblico. Aqueles homens tinham muito conhecimento das palavras de Jesus. Eles tinham muito conhecimento do reino espiritual. Eles tinham visto cego ver, surdo ouvir, paralítico andar, morto viver. Eles tiveram experiências fantásticas. Aqueles homens viram, pelo menos 3 deles, viram Jesus transfigurado. Eles ouviram a voz do Pai falando de Jesus. Eles ouviram audivelmente a voz do Pai. Experiência espiritual não faltou para estes homens. Tem um momento que nós somos paralisados por causa disso aqui, ó, coração. Experiências passadas que nos paralisam, que nos detêm. E Jesus começou um diálogo com Pedro. Ele escolheu o que estava mais detonado entre todos, porque na verdade todos precisavam daquele diálogo, e aquele diálogo era para todos. Todos ficaram ali ouvindo. E Jesus perguntou para Pedro a primeira vez. Quem lembra o que ele perguntou para Pedro? Pedro, você me ama, Pedro? E qual foi? Mas ele fez uma pergunta mais completa. Abra comigo e volta para João 21. João 21. E ali, ele pergunta para Pedro, no versículo 15. Simão, filho de João, ama-me mais do que os outros? Qual foi a primeira pergunta? Você me ama mais do que os outros? Você está vendo como o problema era o emocional? Pedro era o quê? Pedro era sanguíneo. Pedro gostava muito de gente. O sanguíneo, ele gosta muito de relacionamento, gosta muito de amigos. Isso é um lado muito bonito do sanguíneo. Mas tem horas que o sanguíneo, ele deixa que as pessoas sejam prioridade. Os relacionamentos, o sair, o fazer coisas com pessoas seja mais importante do que a presença dele. Ele está falando: Pedro, você me ama mais do que as pessoas? Você me ama mais do que estar no meio das pessoas? Você me ama mais do que os teus amigos, Pedro? Pedro, eu sou a tua prioridade, Pedro. Ou você precisa da aprovação das pessoas? Você precisa que as pessoas digam como Pedro é simpático, como Pedro é maravilhoso, como Pedro conversa com todo mundo. Peraí, Pedro, eu não quero isso. Eu quero saber, Pedro, se eu sou mais importante do que os elogios, se eu sou mais importante do que a conversa. Eu quero te perguntar, agora você, o Senhor Jesus está te perguntando: eu sou mais importante do que a internet? Eu sou mais importante do que o WhatsApp? Eu sou mais importante do que o telefone? Eu sou mais importante do que os teus amigos? E Pedro percebeu aonde ele estava errando. Senhor, eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo. Chego lá. Ainda não estou no nível que o Senhor quer, mas eu chego lá. O Senhor vai ser a minha prioridade. Eu vejo um Pedro, depois desse encontro, um Pedro que continuava tendo amigos, mas o mais importante era Jesus. Dava meio-dia, Pedro estava orando. Ele ia para o templo e Pedro lá estava orando. Pedro estava com as pessoas mais para transmitir Cristo do que ficar jogando conversa fora. Eu vejo um Pedro totalmente transformado depois desse encontro. Jesus ficou a sua prioridade, e porque Jesus se tornou a sua prioridade, o diabo não pôde mais nem chegar perto dele. O diabo não conseguiu chegar perto dele. Mas quando ele pergunta a segunda vez: Pedro, você me ama? Vamos ver a segunda vez. E a segunda vez ele diz no versículo 16, tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. E ele disse: então pastoreia as minhas ovelhas. Nessa segunda pergunta, ele estava falando: Pedro, eu preciso ajustar teus pensamentos, Pedro. Você me ama, Pedro? Os teus pensamentos, eu ocupo os teus pensamentos. Sabe o que está escrito em Filipenses? Que tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é agradável e tudo aquilo que é de boa fama, seja isso que
preencha e ocupe o teu pensamento. E eu te pergunto, o que é que ocupa o teu pensamento? O pensamento de Pedro, ele era preenchido por medo. O pensamento de Pedro era preenchido de competição entre os amigos dele, quem que é mais importante, quem que é menos importante. Os pensamentos de Pedro estavam ocupados com ansiedade. Os romanos vão me pegar, os romanos não vão me pegar. Eu não vou ter peixe para amanhã, eu não vou ter o que comer para amanhã. Eu quero te dizer agora, põe a mão na tua cabeça, que os teus pensamentos sejam ajustados agora com os pensamentos de Cristo. Eu quero te dizer agora que o emaranhado da tua cabeça seja desfeito agora pelo poder do Espírito Santo de Deus, que a tua mente seja ajustada, que o capacete da salvação seja colocado sobre a tua mente, que toda a influência das trevas seja agora queimada e destruída nos teus pensamentos, e que toda a influência do teu emocional doente seja queimada e destruída sobre os teus pensamentos. Pensamentos de homens e mulheres cheios de Deus. E ele disse: eu te amo, Senhor. Eu estou te curando, Pedro. Eu estou curando as tuas prioridades. Eu estou curando a tua mente. E veio a última pergunta: Pedro, de verdade, você me ama, Pedro? Pedro deve ter demorado um pouquinho. Pedro era uma confusão só. Dizia que amava, mas traía. Dizia que ia estar lá até o fim, mas desistia. O emocional de Pedro, as feridas de Pedro, não deixavam que ele respondesse 100%. Ele não era uma pessoa confiável, porque ele não conseguia cumprir aquilo que ele queria. Que luta! Ele não conseguia cumprir aquilo que ele queria. Ele queria ser um homem de Deus, mas os seus medos, suas inseguranças, sua baixa autoestima, todas as feridas do passado vinham à tona na hora de responder para Deus. Por isso, põe a mão no teu coração. Eu declaro que as tuas feridas sejam cauterizadas pela mão e pela destra daquele que tem marcas nas mãos por amor a você. Ele sabe o que é ferida, e a ferida dele, uma vez eu disse aqui, cicatriz tem história, ferida leva à morte. Eu quero declarar que agora você vai ter cicatriz sobre o teu coração. Cicatriz, seja restaurado, seja curado em nome de Jesus. Entra agora o poder de Deus para curar o teu coração de tudo que você viveu na tua infância, de tudo que você viveu na tua adolescência, de tudo que você viveu no teu passado recente. Seja agora restaurado, curado em nome de Jesus. Você tem um Deus que te ama, você tem um Deus que cuida de você. Ele coloca e ajusta a tua história, Ele usa a tua história. O que você viveu no passado, você vai ajudar outras pessoas. Você entende a dor daquela pessoa, mas você não pode ser paralisado pelo teu passado. Você vai avançar, você vai correr em nome de Jesus. O teu passado vai te empurrar para um futuro que Deus determinou. Ele não vai te segurar mais em nome de Jesus. Toda corrente que te prende seja quebrada agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria que nesse momento você fique em pé diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Só você pode responder. Se você precisa ter um encontro com Ele, levanta a tua mão onde você está. Se você tem feridas que você não dá conta delas, eu te convido, vem aqui, porque hoje é noite de cura e de libertação em nome de Jesus. Se você precisa de ajuda, eu digo, nós pastores vamos estar orando por você. Se você diz, pastor, eu não consigo lidar com essas feridas, vem aqui, hoje é dia de cura, hoje é dia de restauração, hoje é dia de libertação, em nome de Jesus. É dia de responder ao chamado, de ver Cristo face a face, em nome de Jesus.